aspectos gerais hoje do DNS. O objetivo é terminar esses conceitos básicos para que vocês possam fazer, eu vou passar daqui a pouco uma atividade para vocês desenvolverem aqui em sala. Então nós já vimos pessoal, já vimos endereçamento, já vimos massa de rede, já vimos gateway, já vimos NAT. E agora, tudo tranquilo? Gateway. Para que serve o gateway mesmo? Saída para a internet, ou seja, o canal para você chegar na outra rede, na rede externa. O DNS tem um papel importante. Eu preparei um cenário aqui que eu vou mostrar para vocês como é que algumas ferramentas básicas. Então a gente vai ver. Sim? Sobre o DNS, tem vários DNS, fala sobre usar o DNS no Google, por exemplo. Como é que funciona isso? Sim, na verdade são servidores que também contêm uma lista de nomes que você pode consultar. Nós vamos ver agora alguns conceitos da DNS e vai entender como funciona essa árvore de DNS e os DNS que contêm listas repetidas, ou seja, os DNS secundários, ou até mesmo os DNS que funcionam como mais um meio de você reconhecer esse IP através do nome, para você associar, fazer essa busca, mas que não são necessariamente as entidades responsáveis por atribuição de IP. Bom, então pessoal, o DNS, vamos pegar como exemplo faseca.br. Então, DNS, Domain Name System, à noite, é um serviço que foi criado exclusivamente para resolver, traduzir os nomes para os seus respectivos endereços IP. Antigamente, ou seja, quando a internet começou a ser utilizada, você não tinha esse serviço de DNS à disposição. Então, a maior parte dos sistemas, você teria que fazer essa atualização ou manter essa lista de nomes dos seus respectivos IPs no seu próprio computador. Então tinha um arquivinho, tem até hoje esse arquivo, os sistemas ainda mantêm, mas é um arquivo hosts. Esse arquivo, você teria que informar o nome e o IP correspondente. Então funciona. Nesse arquivo dá para você brancar algum site e você acessar. Na verdade, utilizando esse arquivo, como ele é a primeira fonte de consulta daquela máquina, você pode até mesmo fornecer, digamos assim, você pode fornecer um endereço diferente do que aquele nome. Você coloca o endereço 0.0 e ele não acessa. Na verdade, nesse momento, você está informando que não tem uma rota, uma rede, não tem um IP direcionado para esse servidor. Então você está, de certa forma, forçando a utilização sem saída como DNS. Bom, mas então, o DNS, ele veio para facilitar a memorização dos servidores que estão disponíveis em ambientes públicos e privados. E com esse arquivo que existia antigamente, o arquivo hosts, no caso do Windows você tem lá na pasta System, etc, você tem um arquivinho host. Este arquivo ainda tem função porque ele é consultado hoje, mas o DNS hoje é muito mais do que isso. O DNS constitui o núcleo fundamental do funcionamento da internet, até mesmo pela disseminação. Imaginemos se as pessoas estariam dispostas a utilizar da mesma forma que utilizam as redes, se elas tivessem sempre que colocar um endereço IP e não um nome associado a determinado serviço. Imagina Facebook, você teria que saber o IP. Eu acho que no caso do Facebook não seria problema, as pessoas saberiam.
mas muitos outros serviços elas não saberiam esse endereço. Então, esse nome facilita muito o processo de identificação do servidor ao qual você quer conectar. Então, o DNS não tem, digamos assim, uma funcionalidade complexa. Ele tem um papel extremamente importante para localizar esses nomes. Então, quando você vai configurar o seu equipamento para acessar a internet e você quer resolver os nomes, você, além de informar o endereço IP, a máscara de subrede e o gateway, que na verdade esse gateway é simplesmente o IP que corresponde à sua saída para a internet, o portão de saída, você vai informar o DNS para resolver nomes. Desta forma, você vai poder digitar faceca.br e vai encontrar o endereço IP correspondente ao serviço que está associado a esse nome. Então, se colocar o IP correspondente no browser, vai. Se você colocar o IP, vai. O que você pode ter com um comportamento diferente é que o site pode fazer redirecionamento e a hora que ele for redirecionar para uma página, ele não redirecionar para o IP. Ele vai redirecionar para um nome. E aí, talvez esse redirecionamento não funcione. Mas se você colocar o IP, vai funcionar. Da mesma forma que você pode colocar o seu computador servindo a web, ou seja, ativar o servidor web, na maior parte das vezes ele até já está ativo no Windows, e você vai conseguir acessar a página informando o IP. Mas e se o seu site tiver IP dedicado? Até mesmo na rede local vai funcionar, né, se ele tiver um direcionamento local, em que você consegue, a partir do IP, consumir o serviço, desde que o próprio serviço esteja preparado para funcionar, no caso de você apontar para um link e ele utilizar o link dinamicamente, independente de você estar acessando pelo nome ou pelo endereço IP, mas é possível sim. Tá? Bom, então o DNS ele é hierárquico e ele vai resolver, né, da direita para a esquerda. Considerem que sempre no endereço, sempre que você utiliza o endereço, tem um pontinho do lado direito. Mas nem sempre você vai informar esse ponto. Se você quiser informar, pode. Se você colocar faceca.br, você vai acessar o site da Faceca se o DNS estiver atualizado, o site estiver funcionando. Mas, basicamente, ele começa aqui. Então, o site da Faceca está no IP compartilhado. Se você digitar o IP dela, não vai cair no site da Faceca, vai abrir o site do CPN. Vai cair no outro lado para o direcionamento de porta. Vai cair o padrão do CPN, que não tem nenhum site atribuído exclusivamente para esse IP. No caso da Faceca, você vai localizar, não vai conseguir consumir o serviço lá, porque não está naquele local, na verdade. Está hospedado no seu... Sim, só que é um IP compartilhado, tem mais de 100 sites com o mesmo IP. Então, na verdade, existe aí uma associação de nome utilizando o mesmo servidor. Tudo bem, mas então vamos continuar com a resolução. Raiz, começa com o ponto. E aí você tem os servidores DNS. Na verdade você tem 13 servidores DNS no planeta, servindo a, digamos assim, a toda a demanda que existe para resolução de nomes. Esses servidores, na maior parte, estão na América do Norte. Quando você configura lá usar o servidor DNS preferencial, você seleciona qual servidor DNS você vai buscar. Quando eu configurar Então, você pode ter um servidor DNS já definido, ou você pode ir lá e setar, assim como você seta o IP, você também pode setar o seu servidor, qual vai ser o DNS que vai ser utilizado. Mas o processo de resolução de nomes ele vai funcionar da seguinte forma. Nós temos um conceito de DNS que é um autoritativo, que na verdade é uma autoridade para definição de nomes. No caso do Brasil, antigamente, quem fazia esse trabalho é a FAPESP.
Então você tinha lá um serviço disponível que hoje existe até uma estrutura bem mais organizada. Então você tem o CGI e você tem o registro BR, que na verdade é a entidade responsável por registro de nomes. Então quando você for registrar um site do domínio BR, você vai utilizar esse site. Hoje na verdade todo o serviço desse órgão fornecido pelo próprio site. Você vai colocar registro.br, vai ser necessário você fazer um cadastro e você vai poder cadastrar mais nomes para associar a um determinado IP. Então você vai pagar pela utilização de um domínio. Se você, esse pagamento você pode fazer anualmente, ou você pode até já adiantar e pagar vários anos no cadastro dele. Se você fez um cadastro anual, se você fez um pagamento anual, quando estiver vencendo esse registro, você vai receber um e-mail e vai ser notificado para pagar novamente, para você manter aquele nome. Existem algumas regrinhas, não é o assunto do momento, mas enfim, no Brasil, quando você estiver registrando alguma coisa, que o domínio é BR, ou seja, uma derivação BR, você vai utilizar registro BR. E como então que os nomes são resolvidos? Na verdade, esse nome é submetido para o servidor DNS. Então você informa um servidor de DNS, e esse servidor de DNS é o primeiro serviço que vai ser consultado. Esse primeiro serviço que vai ser consultado vai identificar da direita para a esquerda qual o nome que ele tem, qual o domínio que ele vai resolver. Então, se ele estiver resolvendo um domínio BR, ele vai identificar o servidor DNS que tem todos os nomes que começam com BR. Se você estiver acessando lá o domínio .com, ele vai direcionar para um servidor DNS que resolve ou que sabe todos os nomes.com. É mais ou menos igual ao processo de lista telefônica, ou mais ou menos igual ao processo mesmo de identificação dos números de telefone. Você tem um código que identifica o país, você tem um código que identifica a região, você tem códigos que representam a localidade, e depois você tem um número que é o número correspondente ao usuário final, ao assinante. Então, a partir de uma hierarquia, no caso do DNS, da direita para a esquerda, é que esse nome vai sendo resolvido. Então você pode ter um domínio aí .com, .br. À medida que esse nome for submetido a uma consulta, esse servidor DNS que responde por esse domínio vai informar qual que é a sequência. Hierarquicamente, ele vai encontrar o servidor de DNS que corresponde e que tem a resposta de qual é o IP daquele servidor, daquele serviço que você está consumindo. Então, sem o DNS, você não consegue utilizar nomes quando estiver navegando na internet, ou quando até mesmo você estiver utilizando outro serviço que também pode ser provido por nome. Mas mais adiante a gente vai, até na verdade o objetivo lá em Redes 2 é que a gente efetivamente vai para o laboratório com a intenção de ver como funciona o processo de criação ou definição de um DNS, registro de DNS. Então, a princípio, a gente precisa saber que o DNS tem esse papel de identificar o nome. Pessoal, eu vou tentar demonstrar de forma rápida aqui como é que a gente define IP, máscara de subrede, DNS Gateway em diversos sistemas. Eu acredito que até boa parte de vocês já estão acostumados a fazer isso, mas eu coloquei um cenário aqui que tem uma máquina virtual com Windows XP, e no Windows XP você tem, se você ativou, vai ter um ícone aqui da sua interface, ou você pode ir no painel de controle, nas configurações da sua rede, para que você possa visualizar todas as interfaces de redes disponíveis. Então, configuração de rede,
conexões de rede. Aqui eu tenho uma interface de rede, que eu mudei o nome dela para Ethernet. Essa interface, eu vou clicar com o botão direito e vou abrir propriedades. Bom, assunto específico, a gente está falando de Windows XP, não é muito diferente nas outras variações do sistema operacional da Microsoft, e você vai selecionar aqui na lista de protocolos o protocolo TCP/IP, e depois você vai em propriedades. Então você tem a opção de definir o IP automaticamente. Caso você tenha um servidor DHCP, que a gente viu ontem, esse servidor vai fornecer o endereço IP e as demais configurações, se assim tiver definido, para que você possa já ter o acesso através do gateway e inclusive fornecer o DNS. Se você for definir manualmente, é só vir aqui e digitar o endereço IP. Então vou colocar o endereço IP aqui. Que está livre. Agora, para confirmar, como é que vocês, todo mundo fez o exercício lá envolvendo endereçamento e máscara de subrede? Quem ainda não fez, levanta a mão, por favor. Pessoal, quem já fez o exercício, encontrou alguma dificuldade, tem algum questionamento? Foi tranquilo? Questão de C6, questão de C6 para frente. Tá, questão para frente. O que tem na questão 16 aí? Eu não me lembro. Vamos fazer o seguinte, então, gente. Tem condições de todo mundo fazer para que na próxima terça-feira, então, a gente corrija esse exercício, quem sabe? Vou tentar fazer isso de forma mais rápida possível, mas para sanar alguma dúvida, tem simples exercício. Outra coisa, pessoal, eu vou submeter lá no EAD, vou colocar à disposição mais uma gama de exercícios. Acho que tem mais uns 30 ou 40 exercícios, tá? Para que vocês não cansem aí de aprender, de memorizar, de esclarecer todas as dúvidas. Então aqui você fornece o gateway, que é o portão de saída para encontrar uma rede externa. Eu vou forçar aqui, eu não estou conectado na internet, eu vou utilizar como gateway aqui o computador, que é o Windows 7. Bom, veja só, o servidor de DNS tem um autoritativo, mas você tem também servidores que mantêm a lista de nomes atualizada. Essa lista são servidores alternativos de DNS. Esses servidores facilitam, eles contribuem com a resolução de nomes, porque senão você teria, se não fosse essa possibilidade, você teria apenas um equipamento, ou uma central, um data center, responsável por fornecer todos esses nomes. É importante observar o seguinte: quando você vai lá e registra o seu domínio no registro BR, você vai ter que fornecer dois equipamentos, na verdade dois endereços IPs, IPs reais, para configurar o seu serviço ou o seu nome associado lá ao seu endereço IP. Então, para que você consiga fazer o registro, você tem que fornecer dois endereços, na verdade dois endereços IPs diferentes para a resolução do nome, o primário e o secundário. O objetivo disso já é tratar a questão de indisponibilidade do primeiro. Então, além de você, digamos assim, já oferecer a tua configuração de acesso ao IP, o seu nome, uma alternativa para processamento, também um backup. Mas veja que isso não vai efetivamente resolver o problema se você tiver uma falha nesse servidor. Então existem servidores que são servidores de DNS alternativos que você pode utilizar para resolver os nomes.
como que funciona em termos de software ou processo que envolve a resolução de nomes? A partir do momento que você fez o registro desse nome nessa entidade que tem a competência de autorizar o uso do nome, você vai aguardar um tempo. Antigamente até que esse tempo era muito grande, mas registro BR está com um tempo de atualização muito pequeno. Tá? É cerca de 2, 3 minutos, né? 30 minutos. Ele está atualizando em 30 minutos. Tem algumas situações que ele para e que eles já disseram que até menos tempo ele acaba resolvendo. 30, às vezes você está faltando 2 minutos ali, já roda a atualização, você já recebe. Antigamente você tinha que esperar 2 horas, há um tempo atrás você tinha que esperar no outro dia. Quando iniciou era todo dia 5 horas da manhã. Todo dia 5 horas da manhã. Então, quer dizer, esse tempo na verdade, o tempo que o servidor vai tanto registrar aquele nome que está associado ao endereço IP, existe um processo de verificação para isso. Existem outras questões que a gente vai ver agora, eu já vou falar sobre o DNS reverso, mas essas listas são replicadas para outros servidores DNS. Então, por exemplo, você pode colocar o servidor DNS do Google, 8.8.8.8. Tá? Então, é um servidor DNS que também tem a lista dos nomes. Eu quero ter o meu servidor de DNS. Ou seja, eu quero manter um servidor de DNS na minha empresa. Porque se eu tivesse esses nomes na minha rede local, eu vou ter mais facilidade de acesso e até mesmo no caso de indisponibilidade eu tenho a gestão, enfim. É mais fácil e tem vantagens para quem tem essa demanda de ter um servidor DNS dentro da própria empresa. Sim? Parece que como você tem o servidor DNS local, você vai entrando nos sites e ele vai criando um histórico. Sim. O protocolo que o DNS utiliza, ele verifica uma lista. Essa lista ela tem uma identificação, um número. E toda vez que você requisita um nome e que o servidor, durante essa requisição, verifica que a lista dele é mais antiga, ele faz uma atualização da sua lista. Então esse processo de atualização é automático. Agora, você pode ter problemas. Um problema que você pode ter, o seu servidor DNS parou por algum motivo, uma interface de rede, e ele pode estar com o endereço desatualizado, ou pode ser também que você teve um problema de perda de dados. O banco de dados lá do servidor DNS perdeu. Se o seu pode ter esse problema, outros servidores espelho também podem ter esse problema. Além disso, você tem uma outra questão importante, é que o tempo todo você tem equipamentos ou tem nomes entrando em ação, ou seja, sendo ativados e sendo desativados. Um exemplo é o seguinte: se você deixar de pagar essa taxa, que é de R$ 27,00 por ano, para manter o seu nome associado a um IP, você vai receber avisos, e se você não realizar o pagamento no tempo hábil, ele vai cortar o seu acesso. Na verdade, como é que ele vai cortar o seu acesso? Ele vai tirar você da lista, não vai resolver. Então, existem naturalmente consequências em função disso. Então, os servidores precisam. Tem um livro também que diz que se um site, se você deixa de pagar um site, você nunca mais recupera ele. Já ouviu falar isso? Você deixou de pagar um site, você nunca mais recupera. Não. Então, na verdade existe uma questão que é a seguinte: quando você registra um domínio, e você tem lá uma empresa, essa empresa tem uma minha empresa, é o nome da sua empresa, e você foi lá e registrou minhaempresa.com.br. Você vai informar o CNPJ. Quando for comercial, antigamente você nem conseguia fazer para pessoa física, hoje você já consegue fazer para pessoa física. E tem outros domínios também, tem vários domínios hoje. Um deles é TI, que é no caso do meu site. Então, antigamente não tinha. Hoje diversos profissionais têm um domínio específico. Então, se você estava utilizando, tinha um nome associado à sua empresa, o CNPJ,
e você deixou de pagar, alguém que está pleiteando esse endereço, ou seja, alguém que chegou lá e foi fazer o cadastro, gostou do mesmo nome da sua empresa, minhaempresa.com.br, e ele vai tentar fazer o registro. Então existe um processo aí bem definido, digamos assim, um protocolo de utilização de nomes, em que o registro vai perguntar se você quer fazer reserva daquele nome, porque ele não está sendo utilizado. Aí você vai informar lá no cadastro que você quer fazer uso daquele nome. Passado um determinado tempo, ele vai acionar aquele proprietário anterior, porque como que você tem proprietário? Na verdade você tem um administrador, tem um suporte técnico, enfim, tem diversas figuras de pessoas responsáveis por manter esse nome registrado. Então essa entidade, essa pessoa, esse usuário que está cadastrado lá, que tinha minhaempresa.com.br, vai receber um aviso: olha, o seu tempo está vencendo de manter esse nome. E se essa pessoa resolver reativar, que é o que pode acontecer, ele ficou um certo tempo sem se preocupar, nunca usou aquele nome, aí agora ele resolveu vender na internet e falou: agora eu preciso ativar o nome. Só que se alguém apresentou uma documentação e essa documentação já tem um nome comercial associado àquele nome que você tinha registrado, você pode perder. Então a perda pode acontecer, por exemplo, se você não utilizar, deixar o seu servidor sem funcionamento, sem responder, sem cadastro, ou até mesmo se você deixar de pagar e ficar um tempão lá sem utilização. Só que não é tão simples para que você perca esse nome. O que existia, gente, há um tempo atrás é o seguinte: quando começou essa corrida para ter um endereço na internet, um exemplo, os bancos nem todos tinham. Então algumas pessoas faziam aquele registro em nome dela. Quando você quisesse utilizar, você encontrava lá uma pessoa que está responsável por aquele registro, aquele nome, você tinha que entrar em contato com ela: olha, eu preciso utilizar esse nome. E existiu essa época em que você tinha que pagar para essa pessoa: olha, eu quero 5 mil reais para permitir que você use esse nome. Isso chegou a causar transtorno para muitas empresas, e pelo que eu me lembro, até o Banco Bradesco teve problema com o registro de nome. Não lembro se é exatamente Bradesco ou uma variação, um outro nome da organização bancária do Bradesco, mas que alguém tinha registrado. Então saiu algumas notícias lá que alguém tinha esse nome e estava cobrando. Houve uma regulamentação disso. Então agora você pode ir lá e registrar, apresentar, lançar suas informações. Talvez as informações possam até ser falsas, mas se alguém judicialmente conseguir provar que é ele que tem direito de utilizar esse domínio, você ainda pode perder. Então essa questão de utilizar o nome para pleitear em uma chantagem e você ganhar dinheiro vendendo esse nome, já não funciona mais como funcionou no começo. Tá? Mas de qualquer forma, esse processo de definição de nome não caracteriza 100% das vezes que você vai perder. Se deixou de pagar, você não vai necessariamente perder. Mas a pessoa física tem esse direito também de ir na justiça para pegar o nome, provar que é meu? Então, na verdade, essa questão de direito é até bem complicada, porque se alguém quiser utilizar um nome e a outra pessoa tiver uma justificativa do mesmo nível, vai dar trabalho. Agora imagina que alguém tem um nome e queira registrar aquele nome e a pessoa que está utilizando não usa para aquele propósito, é outro tipo de empresa, ele pode pleitear, né? A princípio pode até tentar negociar com quem está usando o nome, e em alguma situação ele pode pleitear o registro BR, mas não é tão simples não. Mas no caso aí é só uma BR, então, porque eu tenho eu tinha um domínio do meu nome, daí eu não renovei, e uma empresa dos Estados Unidos pegou e comprou o domínio, agora quando eu acesso o site lá, tem lá, você deveria comprar este domínio, então, aí, quer $150. então, o que acontece é que neste caso você está tratando de um outro órgão autoritativo. Então, ele tem autoridade sobre esse domínio, de alguma forma,
não sei te dizer se é oficial isso daí ou se é alguém que está, de certa forma, pleiteando esse registro. Porque sabe-se também que existem empresas que registram diversos nomes, que são, digamos assim, de grande valor comercial de interesse, e quando alguém procurar, já está registrado e ele vai tentar negociar. Tá? Se for comprovado que simplesmente é uma questão, digamos assim, para levar vantagem, pode ser que a justiça até te dê esse nome, mas você vai ter que justificar muito bem por que você merece ter esse nome. Bom, enfim. .com é muito mais complicado. Então, .com certeza para nós aqui brasileiros não é mole não. Mas gente nos Estados Unidos que tem algum nome associado, eles conseguem pleitear na justiça para utilizar o nome. Mas isso mais acontece com a empresa. A pessoa física é muito complicado para conseguir. Eu gosto que você chega no advogado e fala um negócio desse, porque não sei explicar como é que vai fazer, quem que ele vai recorrer. Na verdade você tem que procurar uma agência, um escritório que seja especializado nesse tipo de assunto. É complicado. Bom, aí uma questão importante associada à DNS é a seguinte: como é que eu vou confiar que aquele nome corresponde a uma entidade séria e que existe de fato? Ou seja, que o determinado nome que o meu servidor dá, que o meu computador está identificando, corresponde a uma entidade séria, verdadeira. Então, qual foi o grande problema relacionado à DNS? É a questão do e-mail. Porque os spammers, na verdade muitas empresas hoje especializadas em e-mail marketing, que inclusive vendem listas de e-mails, elas de certa forma proporcionaram uma situação de baixa credibilidade relacionada à resolução simples de nome. Enfim, você digitou um nome, devolveu um endereço IP. E se no meio do caminho tiver um outro servidor respondendo? É o que geralmente acontecia e você acabava, digamos, de certa forma, acreditando que estava comunicando com um servidor verdadeiro, mas você estava comunicando com outro servidor. Então, para que isso desse uma maior credibilidade, principalmente ao serviço de e-mail, que é o Mail Exchange, na verdade que é um tipo de nome específico para resolução de serviço de e-mail, foi criado o conceito, o processo de DNS reverso. Então, o DNS reverso, ele ajuda a proteger, principalmente na configuração dos e-mails, para que você verifique se o domínio que está associado àquele IP, você deu um nome, ele te dá um IP. Se você der o IP, ele responde pelo nome. Então, a resolução normal, você dá um nome e o DNS te devolve um IP. Se você der aquele mesmo IP, ou seja, considerando as rotas que estão configuradas na internet, vão chegar naquele computador que tem esse domínio utilizando a árvore de resolução do domínio. E ele te devolver algo diferente, ou seja, um nome diferente, tem alguém fazendo-se passar. Então tem no meio do caminho algum servidor de DNS que está desatualizado ou que foi, de certa forma, invadido e a informação não consiste. Então, por isso que, ultimamente, quando você vai configurar serviço de e-mail, se você vai enviar um e-mail a partir do seu servidor para os domínios, para os grandes players aí de serviço de e-mail e internet, como por exemplo Yahoo, Google, Microsoft, Outlook, Outlook, Hotmail, a boa parte desses grandes serviços de e-mail vão utilizar o DNS reverso para ver se corresponde, se aquele IP que foi traduzido ali corresponde ao IP que está registrado para o nome que foi utilizado. Então, de certa forma, você está sendo submetido a 2 testes. Mas se eu comprar um domínio, eu não consigo trocar o IP depois? Consegue. Aí você tem um processo no próprio registro BR, onde você entra com seu usuário e senha e informa um outro IP. Você pode mudar. Esse é o propósito, na verdade. Porque o que é o DNS? O DNS não resolve só isso. Você tem uma empresa e seu provedor é aqui. Então, vamos pensar outro caso, né, Rodrigo? O provedor é lá fora.
e aí você descobriu o IP host lá e quer hospedar. Aí você vai mudar, você vai utilizar o serviço para resolver lá no servidor do IP host. Então você pode ir lá no registro PR e falar assim, não, agora o meu servidor de DNS é este, e direcionar para o servidor lá do IP host. Então você pode fazer isso. Aí existem algumas coisas que é o seguinte, por que eu estou tentando acessar o site e não estou conseguindo? Pode ser que de repente você está num intervalo aí, ou que houve falha, ou que houve um problema de atualização de DNS e aquele nome não está sendo resolvido. Sim? Quem que é? 2 anos atrás caiu o servidor DNS do Google e o pessoal entrava em contato na empresa e falava, caiu a internet e tal, tinha caído o DNS. O pessoal testava na hora de entrar no site do Google. Entrava no site do Google, estava fora, e o DNS 8.8 estava. Sim, às vezes acontece. Aí eles estavam achando que a internet caiu. Pode usar outro DNS. De repente você usa outro DNS. Existe um serviço interessante de DNS, que é o OpenDNS. Você não paga para utilizar o OpenDNS, e ele não só é um serviço de resolução de nomes, ele também tem alguns serviços, como por exemplo, filtros. Então você pode ir lá utilizar remotamente, você vai ter uma interface para bloquear determinados domínios, bloquear de acordo com a classificação. Eu não quero site que tenha peer-to-peer. Eu não quero que o pessoal da rede, da empresa acesse peer-to-peer. Então você vai lá e marca aquela classe. O interessante é que esse serviço é dinâmico. A partir do momento que vão surgindo novos sites classificados como peer-to-peer, vai bloqueando. E ele também tem uma versão paga, onde você não tem limites desse serviço. Então você pode utilizar tanto para resolver diversos nomes, ou você tem diversos servidores, diversos serviços, e também serve para que você estabeleça critérios de filtro mais eficientes. Mas enfim, o serviço de DNS hoje basicamente não funciona sem a utilização do DNS reverso, principalmente para e-mail. Agora, para você configurar o serviço de DNS reverso, você vai precisar de uma informação da Telecom que está te oferecendo esse serviço de conexão e o seu IP, está distribuindo esse IP, porque é a partir dessas informações que você fornece o endereço IP para que o seu DNS reverso possa funcionar. Bom, adiantando aqui, alguma dúvida a mais além de DNS? Outro do exercício? O exercício ficou para terça-feira. Agora, além do DNS reverso, eles estão pedindo SPF, que é Sender Policy Framework. Senão você corre o risco de você Das mensagens não se impressas. cair em blacklist. Pessoal, essa questão de blacklist é o seguinte: se o seu, olha só que questão interessante, que é um risco que você tem que se preocupar. Há um tempo atrás, praticamente ninguém se preocupava com o servidor de envio de mensagem, que é o SMTP, que é o servidor para onde você envia a sua mensagem e aquele servidor entrega no respectivo endereço de destino. Esse servidor, você poderia não utilizar uma autenticação. Olha como que isso é perigoso. Uma vez que você saiba qual é a porta e qual é o IP desse servidor, você configura ele como seu SMTP e aí você consegue mandar mensagem. Então, muitas empresas que não atentaram para isso, tiveram seus servidores de envio de mensagem utilizados por spammers. E, na verdade, esse endereço IP, esse nome, verificado em diversos sistemas, passou a ser um ponto de baixa credibilidade. Então ele entra nas famosas listas negras. Uma vez que o seu domínio está lá numa lista negra, você não vai conseguir receber e-mail e muitas das vezes não vai conseguir enviar e-mail. Recentemente teve um acordo, ele vigorou em dezembro do ano passado, que as telecoms acertaram isso pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que não iriam mais transportar
e-mail se não fosse utilizando conexão segura. De certa forma, não deixa de ser uma iniciativa interessante para proteger a internet, mas poderia simplesmente já obter resultados satisfatórios se fosse obrigado que todo mundo tivesse a autenticação. Então, como o serviço anterior você conseguia configurar ele sem autenticação, entraram num acordo que a partir de então não seria mais possível transportar as mensagens se não fosse a partir de uma porta segura. E isso provocou algumas empresas aí a terem até problemas de entrega de e-mail e de credibilidade. Na verdade, só mudou a porta. Mudou a porta. Só que a mudança da porta... A 565 não é segura ainda não. Mudou para 565. A 565 não é segura. Sim, mas de qualquer forma eles poderiam exigir a autenticação mesmo na porta anterior. Não precisava. O que importava era ter a autenticação. É porque o Soboso já está acostumado com a porta. Exatamente. Ou seja, hoje existe uma estrutura para os spammers, considerando que não vai ter autenticação. Com essa mudança provocou uma atitude. Alguém vai ter que mudar essa porta, configurando esse servidor, já passa a exigir a autenticação. E o que acontece com uma empresa quando entra nessa situação de utilizar o servidor dela para enviar e-mail? Ela cai na lista negra. Então isso aconteceu semana passada na empresa onde eu trabalho, só que o motivo foi outro. A gente exige a autenticação, usa a porta 465, mas o que aconteceu foi que um usuário da empresa entrou em algum lugar e revelou a senha dele de e-mail. Não foi o Gabriel. Mas esse usuário, ele deve ter assinado alguma lista, mas pode-se dizer que foi um lapso, um descuido dele. Agora, esse descuido, às vezes a gente pensa o seguinte: eu sou esperto, eu não faço isso. Pessoal, tem que tomar cuidado é o seguinte: você vai cadastrar num site qualquer, pede o seu e-mail, aí pede a senha. Não coloque a senha do seu e-mail. Tem gente que tem uma senha só, então é lógico que vai acontecer isso. Então, normalmente, uma das técnicas utilizadas pelos hackers ou pelos spammers que estão à procura de servidores SMTP, principalmente agora, porque eles precisam de servidores que façam autenticação, eles estão procurando um e-mail e uma senha para fazer a autenticação. É o que basta para ele utilizar aquele seu servidor para disparar e-mails. E ele pode utilizar esse servidor seu aqui para disparar e-mail para outra região. O que vai acontecer? As pessoas vão começar a receber e-mail daquele domínio e vão começar a programar os seus anti-spams para não receberem mais. E os verificadores de listas são sistemas que ficam verificando as ocorrências de registro de e-mail falso, de spam. Eles começam a rastrear e caracterizam que você ou seu servidor passou a ser um domínio de risco, não confiável, que as pessoas não querem. E aí ele pode bloquear. E esse bloqueio, depois que você resolveu, depois que você eliminou o problema, para resolver esse problema, por exemplo, eu tive que excluir a conta desse usuário. Ele achou alguns e-mails importantes, mas só para vocês terem ideia, ele recebeu num dia só, de um dia para o outro, 70 mil e-mails, que ele não só estava sendo usado para enviar e-mail, como ele passou a enviar e-mails, pagar, todo mundo já conhecia esse cara. Então essa conta teve que ser excluída. E agora o domínio já está livre, mas durante alguns dias, para alguns domínios não conseguia mandar e-mail. Então a gente tem que preocupar bastante com a questão de, principalmente, utilização desse recurso que tem a autenticação. Hoje em dia tem muita gente caçando usuário e senha de e-mail para enviar Mas como e-mail. você descobriu? Tem um site lá que fica os nomes? Na verdade tem algumas listas que você procura e o seu nome está lá. Agora, como é que a gente descobriu que era esse usuário? Porque tinha gente que, inclusive teve um usuário que reclamou no Reclame Aqui, que estava recebendo um vírus do e-mail do fulano lá. Então, foi a partir dele que a gente descobriu. Depois foi só verificando o tráfego e o log do servidor de e-mail, onde existia para essa conta aí milhares de tentativas de autenticação. Então, realmente, é algo que a gente tem que preocupar.
Bom, já mostrei aqui no Windows XP alguns recursos básicos Deixa eu aumentar a fonte aqui para vocês. Eu falei ontem sobre sobre o ARP, Address Resolution Protocol. É um protocolo que tem uma tabelinha com o endereço IP e o endereço físico. Se você tiver numa rede então que tem diversos dispositivos, esse comando pode listar todos os IPs que estão associados àquele endereço. Então, às vezes, você tem uma situação que é a seguinte: eu preciso bloquear ou liberar o meu firewall, mas eu sei que é um dispositivo que tem determinado IP, mas eu não sei qual que é o MAC dele. Então, uma das formas de você descobrir o MAC é essa aqui. Você pode utilizar esse comando e procurar na lista do IP correspondente qual que é o MAC. Tá? Uma outra forma de você fazer isso é utilizar o ARPing, também é uma aplicação que você utiliza em ambiente Linux, onde você vai passar alguns parâmetros e ele vai te fornecer o endereço MAC que está associado a um determinado endereço IP. Eu vou abrir outra interface aqui, pessoal, para mostrar agora, quando a gente estiver no laboratório de redes, e lá vocês vão utilizar um servidor virtualizado em Linux. Aproveitando aqui, eu estou utilizando para acessar esse computador que está aqui fora, o Raspberry. Ele está ligado no notebook a partir da interface Ethernet. E o IP dele é um IP estático. Eu fui lá nas configurações, dentro de uma pastinha tem um arquivinho, a gente vai ver mais adiante, não precisa se preocupar hoje, mas tem um local onde você define o endereço fixo daquela interface de rede dentro do sistema. Então eu estou acessando, como eu não tenho um monitor nesse computador, eu estou acessando a partir de SSH, o Security Shell. A gente também vai estudar mais adiante, mas é só para você saber o que está acontecendo aqui. Então eu estou conectando remotamente nesse servidor Linux, vou fornecer aqui as diretivas de acesso. Deveria ser mais rápido. Então, pessoal, nesse momento aqui eu estou no prompt de comando do servidor Linux. Então, geralmente você, se tem lá uma instalação Linux, quem tem Ubuntu, por exemplo, quando você for fazer modificações, geralmente você está logando com um usuário que não é um super usuário. Então, para que você consiga executar os comandos, você sempre vai ter que colocar SU e o comando que você está executando. Você também pode definir uma senha para o seu usuário root, SU PSWD root, definir uma senha para ele, você pode logar com esse servidor lá na telinha para ter acesso à configuração do sistema. Então, é um pouquinho diferente do cenário Microsoft. O cenário Microsoft é tranquilo, você sempre tem uma interface, então você vai lá na minha de rede, propriedade, vocês viram, e você define o endereço IP.
Como é que você poderia fazer então no Windows? Se você já conseguiu executar a interface com o usuário root, você vai ter esse caractere sharp aqui, ok? Indicando o usuário que você logou. E você vai poder, deixa eu ver aqui, e você vai poder definir usando o comando ifconfig. O comando ifconfig vai listar as interfaces de redes que você tem. Neste caso, eu tenho uma interface loopback que direciona para a própria máquina e eu tenho a interface ETH0. Se eu tivesse mais uma interface de rede, ETH1 e assim sucessivamente. Então, para você fornecer o endereço IP, você vai colocar ifconfig ETH0, o IP, netmask, então, eu considero essencial a partir de agora todos vocês já saberem como é que usa o endereço IP, inclusive em Linux, porque a gente vai precisar lá no laboratório. Então vocês vão ter lá uma máquina virtual, vão executar, vai aparecer uma tela para você logar, você vai ver lá uma senha de root. No laboratório, a máquina Linux, você vai usar o usuário em root, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai ter acesso a essa tela, esse console, onde você digita ifconfig a interface de rede e o IP. Faltou um T aqui, netmask. E você define a máscara de rede. Para você conseguir definir o gateway ou portão de saída, você vai utilizar, em termos de linha de comando do console, um aplicativo, um recurso que é o route, que define rota. Então, na verdade, também a gente vai praticar isso lá, mas eu só estou adiantando para vocês saberem para que serve. Não era para eu dar enter, eu mudei. Nem enter sem querer, eu estava conectado. Vou fechar a conexão e abrir a conexão. Alterou o IP e a máscara. Oi? Alterou o IP e a máscara. Alterei o IP e a máscara. Ok? Então, a ifconfig especifica a interface, o endereço IP, netmask e a máscara que você está usando. Só agora o IP passou para 200. E eu vou logar de novo para definir o gateway. Demora aí porque ele está procurando DNS. Tem que ir lá na configuração da SSH colocar um. Root add default GW. E aí você vai colocar aqui, ó. Suponhamos então que o meu roteador o meu gateway seja 192.168.0.1, ou seja, meu portão de saída para a internet. Desta forma eu estou adicionando uma rota e essa rota vai direcionar para o gateway padrão. Então sempre que você estiver navegando na internet, ou que você quiser navegar na internet, é importante definir esse gateway. Pode acontecer também desse gateway está definido errado.
Então você vai precisar remover. Aí o comando vai ser hold del e o nome da rota. Por exemplo, hold del default. Aí você vai remover da lista de rotas e você vai conseguir definir uma outra rota default. Então a ideia de hoje é exatamente de adiantar para quando vocês estiverem na prática do laboratório, fica mais fácil. Não vou buscar mais detalhes aqui em relação a Linux. Quando você estiver no Linux também, para você não ter que desligar no botão, ou seja, você fazer o desligamento da forma correta, você vai utilizar shutdown. Se você quiser digitar, se você quiser realmente desligar, você vai colocar "-h", e o momento que você vai fazer isso. Você também poderia definir para que esse desligamento ocorresse daqui a um certo tempo. E se você quisesse reiniciar, no lugar do H, você colocaria R de restart. Então com esse comando aí você derruba o servidor, ou na verdade você desliga. Vou aproveitar aqui e mostrar root. Vai procurar de novo. Vou fazer a mesma coisa no ambiente Microsoft. Tem algum comando que fala até o nome da máquina? Você sabia? Tá, mas que cenário que você quer saber? Porque você tem isso, que é recurso, /etc, isso, que tem a distribuição do seu Linux. Agora, depende do serviço que você está rodando. Quando você loga na máquina, no Linux, por exemplo, você já vê o nome do host no próprio console. Então, você deu lá apareceu o máscara, o IP e o tipo. No ambiente Microsoft você pode colocar ipconfig. ipconfig já vai te dar uma informação básica. O comando root_print vai listar a rota. Então você vai ter informações sobre quais as interfaces de rede e quais são as rotas que estão definidas. Outra forma também de saber algumas informações a respeito do sistema. Lógico, no caso do ambiente Windows, você considera que você tem o ambiente gráfico. Você vai lá em propriedades do sistema. Outras informações que você consegue a partir de variáveis de ambiente. O que são essas variáveis de ambiente? Pessoal, olha, talvez alguns de vocês aí não conheçam. Quando você... o sistema operacional, tanto no Linux quanto no Windows, você consegue definir o que a gente chama de variáveis de ambiente. Existem variáveis de ambiente de usuário e variáveis de ambiente de sistema. Essas variáveis contêm uma série de informações. Uma delas, por exemplo, é o path. O path, na verdade, é o nome da variável que armazena os possíveis caminhos, ou seja, pastas, onde você tem programas que podem ser executados. Então, se você quer, por exemplo, você tem uma pastinha lá que você criou vários programas ou baixou na internet. Tem uma pastinha C:/meus softwares. Tá? E você quer que qualquer executável que esteja ali dentro, se você for executar, que ele também já seja executado, ou seja, localizado automaticamente, você pode adicionar essa pastinha aqui na variável. Dá para definir essa variável aqui mesmo, utilizando o próprio comando set, definindo a variável, mas você também pode definir isso lá no painel de controle, onde você tem propriedades do sistema, variáveis de ambiente. Dá para definir. No Linux, a diferença é que você vai usar export, para você exportar o valor para essa variável. Então aqui você tem algumas informações também a respeito do equipamento. E existem muitas ferramentas prontas já, que te dão uma série de informações a respeito do sistema.
Bom, agora eu vou mostrar aqui rapidamente uma outra ferramenta que iremos utilizar, que é o Wireshark. Lembram que eu falei que todo protocolo tem uma estrutura semelhante a uma tabela que você faz lá no banco de dados? O pessoal do quinto período já viu, o pessoal do terceiro período seria mais ou menos o conjunto de atributos, né, que vocês estão vendo lá na linguagem de programação em OOP. Você tem lá uma classe, essa classe tem os seus atributos. Você tem também o cabeçalho, você tem o protocolo e o seu cabeçalho, são os atributos, as informações desse cabeçalho. Então, as informações que são transportadas nos frames, elas constituem um conjunto de campos. Dentre eles, aquele campo responsável por verificar a autenticidade delas, checksum. Então, sempre que você estiver com a sua rede ativa, será possível analisar tudo que está trafegando nessa rede. Então, no caso desse Wireshark, é uma aplicação de interface gráfica amigável, que utiliza uma biblioteca chamada MinPcap. Você tem, na verdade, uma variação dessa biblioteca para Windows, que tem acesso a toda a camada de rede do sistema operacional para obter informações sobre todas as interfaces. Então, esta ferramenta aqui permite que você monitore, escolhendo aqui uma interface de rede, você pode monitorar para saber quais são os pacotes que estão trafegando. Então, nesta máquina, eu tenho uma interface de rede que eu selecionei. Veja lá em cima que é PCNet, porque eu estou dentro de uma máquina virtual. Então, foi esta interface de rede que eu disponibilizei. O pessoal do quinto período já tinha recebido instruções sobre virtualização para banco de dados. O pessoal do terceiro período, na semana passada, tiveram lá no laboratório também. Então, eu estou rodando uma máquina virtual, uma VM, VirtualBox, com Windows XP, e eu coloquei aqui em funcionamento uma ferramenta que está analisando os pacotes. Outra coisa, não é o objetivo dessa aula de hoje analisar todos os pacotes, mas principalmente entender como que funciona esse processo de análise. Lembram que eu disse para vocês que aqui você consegue identificar os protocolos que estão trafegando na interface de rede. E um desses protocolos é o protocolo de resolução de endereços. Vejam só, o número do frame, agora a gente já sabe o que é frame, aquele conjunto de bits, 127, 60 bytes foram capturados. Então ele tem informações sobre o tempo de captura, tempo de exibição, primeiro tempo, as informações então que o Wireshark capturou desse pacote. O tamanho desse frame também está especificado aqui. E ainda ele está mostrando, olha só, na camada 2 Ethernet, Ethernet 2, o endereço de origem, source address. Neste caso aqui, o próprio software que identificou esse endereço MAC, ele já utilizou uma tabelinha para traduzir o nome. Observe que o endereço MAC é formado por duas partes. Os 3 primeiros bytes em hexadecimal, exibidos em hexadecimal, correspondem ao fabricante, e os outros correspondem ao sequencial daquele fabricante. Então ele já identificou aqui o fabricante e uma sequência, e depois o endereço de destino. Toda vez que falarmos em broadcast, o endereço de destino vai ser do F. Aqui eu tenho informações sobre a origem,
E aqui eu tenho informações endereço de broadcast, origem, tipo de protocolo, ARP. E olha só, aqui eu já começo a visualizar informações específicas do protocolo ARP. Então, se a gente olhar aqui, ó, ADRP, quer dizer, ARP é o protocolo que está sendo utilizado para transportar esses dados. E qual foi a ação desse protocolo? Request. Pessoal, então quer dizer que quando você, mesmo não estando utilizando o seu computador especificamente para acessar um servidor, ou o seu computador não está atuando como um determinado servidor na rede, já existe naturalmente um tráfego aí natural para que a própria rede possa funcionar. Em essência, você vai ter esses protocolos de descoberta de endereço. Existem outras variações desses protocolos que a gente vai ver mais adiante. Inclusive em IPv6 houve uma melhoria significativa em função do endereço ter um número, ter um identificador muito grande, em que você já não tem mais a utilização de broadcast, e você vai ter tráfego, muitos deles direcionados para o endereço de broadcast, com a função de auxiliar no gerenciamento. Então, se eu realizar alguma coisa aqui, eu vou realizar um ping e vou deixar esse ping funcionando, a gente vai ver o que acontece, qual vai ser a mudança que acontece ali na exibição dos pacotes. Vou colocar aqui ping 192.168.0.37, que é o endereço IP da interface lá no Windows 7, menos T para ele continuar, menos T o parâmetro para ele continuar realizando o comando ping. E aqui a gente começa a observar o ICMP, que é o pacote do protocolo Internet Control Message, fazendo requisições e, ao mesmo tempo, pacotes de resposta. Então eu tenho um ICMP originado dessa máquina, que o IP é 100. Então eu tenho de novo as informações sobre o número do frame, as informações do frame Ethernet, informações específicas de origem e destino através do endereço NAC. E aqui eu tenho informações sobre o protocolo IP. E aqui eu tenho informações específicas sobre o protocolo que está transportando a mensagem echo request do ping que está sendo executado. Então esse foi o pacote de solicitação. Eu vou pegar aqui um reply, que é uma resposta. Essa resposta foi originada do computador IP37 em resposta ao IP100 que está realizando o ping. Então, a ideia disso aqui, gente, é vocês já com uma noção de interface de rede, uma noção de endereçamento, camada física, agora uma noção da camada de rede. Dá para saber que não tem segredo as informações que estão trafegando na rede. Claro que quando você tem uma informação criptografada, essa área de dados aqui, você não vai conseguir traduzir. Se você estiver visualizando um pacote de um protocolo que não está protegido,
muitas das vezes você vai na área de dados dele e você consegue achar informações que dá para ler. Então, quando você fala numa rede segura, é porque essa área de dados aqui está protegida, você não consegue traduzir sem conhecer esse algoritmo. Mas, na maioria das vezes, todo o comportamento da sua rede pode ser capturado a partir de uma ferramenta dessa. É possível ainda estabelecer filtros. Por exemplo, eu quero saber toda a solicitação de conexão que aconteceu com o meu servidor de banco de dados. E aí você vai identificar todos os endereços IPs que tentaram conectar nele. Então, um cenário interessante aí, às vezes você tem um funcionário da empresa que está com algum problema, utilizando um programa qualquer lá que você não sabe o que ele está acessando. No Windows 7, eu vou mostrar rapidinho aqui, também tem como você visualizar diversas informações de rede a partir do gerenciador de tarefas. Então é bem fácil, Ctrl Alt Del, ou você vai lá na sua tela. Só no Windows 7? O Windows 7 já tem essa ferramenta que detalha. No caso do Windows XP, por exemplo, o nível de detalhe não é o mesmo. É interessante você utilizar um software de terceiro. Então aqui você tem um monitor de recursos no Windows 7. Esse monitor de recursos vai abrir essa interface. Nessa interface você consegue visualizar tudo que está acontecendo de atividade de rede. Qual o endereço IP o seu computador está conectado, qual a porta que está sendo utilizada e algumas informações estatísticas sobre esse tráfego de rede. Então, no Windows 7, Windows 8, desde o Windows Vista, você já tem essa ferramenta mais detalhada. No Windows XP você não tem tanto detalhe, e aí você precisa de uma ferramenta que faça a captura desses pacotes e gera essa informação.